Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje também eu vou responder à questão de uma querida que me escreve perguntando o seguinte: não existem pessoas más de fato? Só existem pessoas com um nível de consciência pequeno e por isso talvez sejam más? Ou seja, quando alguém escolhe enganar, trair, roubar, destruir a vida de alguém, puxar o tapete, significa que essa pessoa não está fazendo isso por prazer em fazer o mal? Eu gostaria de entender para conseguir talvez desenvolver melhor a compaixão. Muito bem, vamos lá, minha cara. Pessoas igual personas igual ego, físico, mente, emoções, têm a opção de agir um tanto desconectadas da sabedoria que vem do ser. A humanidade, ainda estando em estado de praga biológica, ou seja, com aqueles 3 impulsos dados pela natureza para qualquer espécime, de qualquer espécie que esteja em estado de praga biológica, ou seja, os 3 impulsos, autodestruição, destruição do semelhante, destruição do meio ambiente. A natureza faz isso, só lembrando aqui, tem inúmeros vídeos meus falando sobre isso, mas só lembrando, a natureza faz isso para que haja uma mortandade grande, até restar um número de espécimes, número este que a natureza acha interessante, acha saudável, ok? Nós temos esse patrocínio da natureza nesse momento, patrocínio esse gerado por um mecanismo extremo de autodefesa da própria espécie, ok? É claro que ninguém precisa sair por aí matando todo mundo para reduzir o número de espécimes. Isso seria mais uma reatividade, seria mais uma atitude, mais um ato, uma providência baseada exatamente numa limitação de consciência, uma consciência mais primitiva. Os egos, dependendo do nível de consciência, quanto mais primitivo esse nível de consciência, mais vão ficar naquela competição e vão às raias da competição, chegando até a guerra. Guerra essa, não estou falando só aquela guerra de avião que joga bomba, canhão e bomba atômica, não é só isso não. A principal guerra está aqui dentro de cada um de nós. Nós exercemos essa guerra a partir do lar onde a gente vive. A gente está em guerra, está em estado de guerra, lembrando aqui esse impulso da natureza. Então o que a gente veio fazer num lugar aqui, o que nós estamos fazendo aqui? A gente resolve nascer num lugar em que a espécie a qual a gente pertence, na qual a gente encarnou, está em guerra. Acontece o seguinte: não obstante estando todo mundo em estado de beligerância, todos nós temos a referência da nossa vocação na excelência humana. Ou seja, colaboração, cooperação e não competição, generosidade, afeto, amor em todos os níveis. Essa referência está aqui e é por isso que existe uma inquietação existencial. A não ser um psicopata que tenha os sentimentos completamente desativados. Então é claro que não precisa ser psicopata para isso, basta estar nessa dualidade. Parte de mim quer brigar e parte de mim quer amar. Parte de mim não pensa em reconciliação ou conciliação ou vida harmoniosa, pensa em imposição de ideias, estado de praga biológica. Parte de mim pensa no entendimento, num agrupamento pacificamente gregário, colaboracionista, cooperativista, generoso, afetuoso, amoroso, ok? E esta é a grande missão, o grande treino aqui. O habitat, o lugar onde a gente está, do ponto de vista emocional, é absolutamente bélico. Então, quando alguém consegue realizar em si a abertura, silenciamento do ego, a abertura para que a sabedoria invada esse ego, aí vem todo o manual de instrução sem palavras, porque vem sob a forma de sensações, de sentimentos, de intuições que levam aquele ego a agir de forma saudável, extremamente saudável.
não obstante, aí ao contrário, né? Não obstante o estado de praga biológica em que a gente esteja vivendo, não obstante o estado bélico em que a gente esteja vivendo. É quando a gente faz a opção pela saúde, ao invés de opção pela doença. Quando a gente enxerga que brigar é doença, que amar é saúde. E aí a gente envereda por esse caminho, haja o que houver. Paga todos os preços para vivenciar algo que dinheiro nenhum paga. Está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos nós, é o nosso ser. Então, minha cara, eu respondo a sua pergunta, que é a seguinte: não existem pessoas más de fato, na essência, não. Só existem pessoas com um nível de consciência primitivo, pequeno, sim, sem dúvida. Na minha humilde percepção, é isso aí mesmo. Então por que existe essa disparidade? É justamente como eu falei, por causa do treino, a gente está aqui treinando. Quando você tem um nível de consciência que optou pelo amor e convive com pessoas que optaram pela guerra, o que você, entre aspas, ensina, mas sem dar aula, você ensina pelo comportamento, pelo seu comportamento, ok? Você está no modo amoroso, haja o que houver. Você planta uma semente nas pessoas que estão próximas a você, vendo esse comportamento amoroso, planta uma semente. A princípio acham ridículo, acham esquisito, loucura, um absurdo, mas a semente está plantada. Por que semente boa plantada? Porque quando você age amorosamente, a pessoa sente, tem uma ressonância dentro dela lá. E na essência dela, e ela não esquece da essência, só não tem acesso, porque não medita, está acreditando na guerra, na essência dela, alguma coisa ali pulsa diferente quando percebe, quando vê alguém vivendo na amorosidade. De uma certa forma, essa pessoa se comove. E está aí plantada a semente do amor, ok? Então, o que uma pessoa que tem mais consciência faz, sem querer, apenas sendo, existindo, com outra pessoa que tem um nível primitivo de consciência? Exerce a compaixão. E as pessoas que têm um nível primitivo de consciência, o que elas aprendem com quem tem mais consciência? Elas vão por contágio, sendo despertadas. Ninguém evolui ninguém. Quero deixar bem claro isso, relembrar essa frase que eu falo aqui constantemente. Mas quando você vê, repito, quando você vê alguém, você tem um nível de consciência primitivo, você vê alguém agindo na excelência, no amor, você pode até achar ridículo, engraçado, a pessoa é trouxa, por aí afora. Só que isso bate, você percebendo ou não, bate lá dentro da sua essência como algo saudável. E você, de uma certa forma, pode até sentir inveja, daí condenar mais a pessoa. Mas na essência, essa pessoa com menor consciência está sendo tocada. Não existem pessoas más de fato, na essência, não. O que existem são pessoas com um nível de consciência primitivo. Ok? Atendendo esse impulso de resgate extremo da natureza, colocando a espécie em estado de praga biológica. Basicamente é isso aí. Ou seja, quando alguém, continuando a sua leitura aqui, quando alguém escolhe enganar, trair, roubar, destruir a vida de alguém, puxar o tapete, significa que essa pessoa não está fazendo isso por prazer em fazer o mal? Prazer genuíno, aquele que vem do ser, que se traduz no ego sob a forma de um êxtase, de uma alegria indizível, através de uma sensação de plenitude e de harmonia com tudo e com todos. Esse prazer não. Ela vai ter o prazer da destensão do ódio. Ela foi ferida, então ela quer se vingar. Ela vai lá e se vinga. Faz uma dessas coisas que você falou aqui. Ela vai trair, enganar, roubar, destruir a vida da pessoa, puxar o tapete. Quando ela consegue isso, ela sente um alívio. Porque ela conseguiu fazer com a outra pessoa o que a outra pessoa fez com ela. Isso é uma tolice gigantesca. Porque não são coisas que têm o mesmo efeito. O que ela fez com você é incomparável com o que você faz em relação a ela,
no que se refere à vingança. Porque são pessoas diferentes. Ok? Mas enfim, é uma percepção curta. Então esse prazer, na verdade, é uma distensão de uma tristeza, de um ódio, é um alívio. Só que este alívio é muito passageiro. Me vinguei, agora a pessoa sofreu a mesma coisa que ela me fez sofrer. Dali um tempinho a pessoa volta de novo à tristeza. Por que a outra pessoa fez aquilo comigo? Eu não me conformo. E vai a vida toda. Quando bastaria, mas aí, esse bastaria, vou explicar direitinho aqui. Quando a pessoa atinge um nível de consciência, cada um tem o seu momento para atingir esse nível de consciência. Todos nós chegamos lá. Bastaria que a pessoa percebesse o seguinte: aquela pessoa, quando me prejudicou, ela não tinha nível de consciência suficiente para entender o que ela estava fazendo de fato. E também não tinha nível de consciência para entender que o que eventualmente eu fiz para ela foi a partir de um nível de consciência primitivo. E que todos nós estamos, de alguma forma, em algum nível, em algum ponto, num nível de consciência primitivo. Ninguém aqui é perfeito, senão a gente talvez não estivesse aqui, né? Treinando o desenvolvimento da consciência. Então não há, para essas pessoas que cultivam a guerra, né? O prazer da vingança, na essência, o ser humano sendo vocacionalmente amoroso, quando você prejudica alguém, aquilo dói em você. E você está prejudicando a você mesmo. A humanidade é um corpo. A humanidade é um corpo. Então, de repente, uma célula da minha mão brigou com uma célula do meu joelho. Então, ela vai lá e mata a célula do meu joelho. Prejudicou a ela mesma. A célula da mão. Ou seja, alguém dá um tiro para lá, efetiva a vingança ou a intenção de destruição, mas ao mesmo tempo está se destruindo também. A nossa compaixão, aquela compaixão plena, ela pressupõe o seguinte: que a gente já esteja percebendo que cada um de nós está em um nível de consciência, num nível de percepção. E que eu não posso me condenar por um erro que cometi 5, 10 anos atrás, ou até mesmo ontem, se hoje percebo como um erro. Percebo na consciência, não só na mente, não só no ego mental, é na consciência. Percebi, quando você tem a consciência, isso não tem volta. Então, o que a culpa faz nesse meio? Só atrapalha. Se eu entendo que o erro que eu cometi foi por falta de consciência e não tinha como comprar consciência em lugar nenhum, adquirir em lugar nenhum, é uma coisa que acontece para cada um num momento, cada um tem seu tempo de percepção para cada uma das infinitas coisas que a gente aprende aqui nessa vida. Então é claro que errar é humano, como dizem, né? Faz parte do nosso aprendizado. O erro é também um mestre. Quando eu aceito isso em mim, ok? É muito simples, é muito fácil aceitar nas outras pessoas. Por pior que tenha sido a agressão ou o mal que alguém tenha me feito. Até porque com o tempo eu vou percebendo que o mal e as agressões que sofri serviram de aprendizado para mim também. Nem que seja para olhar para o agressor ou para quem me fez mal com compaixão, percebendo que ele não tem consciência. Não tem se fez agora e não tinha quando fez. De repente a consciência pode vir. Aí em geral a pessoa vem e pede perdão, mas não precisa. Se aquele que foi agredido tem essa percepção, não, está claro para mim, você não tinha consciência. Como é que você ia fazer uma coisa para a qual você não tem consciência? E você não tem culpa de não ter tido consciência. Você não tinha consciência de algumas coisas no passado, não tem consciência de algumas coisas no presente e não terá consciência de algumas coisas no futuro. E bem-vindo ao Clube dos Humanos em Aprendizado.
Essa é a minha resposta, minha querida. Gratidão pela sua pergunta, gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais e principalmente gratidão pela sua energia. Gente amada, gente querida, essas pessoas lindas todas que me acompanham, que me seguem nas redes sociais, aqui vai o meu mais profundo respeito, a minha reverência à existência de vocês e a minha gratidão à energia amorosa que vem de vocês, que isto não tem nem palavra para dimensionar. Retribuo integralmente essa energia amorosa. Boa meditação para todos nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.